Graça e paz, graça e paz. Vamos continuar o texto da carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15 aqui, em que nós descobrimos que algumas pessoas estavam ensinando na igreja de Corinto que não tem ressurreição, morreu, acabou. O apóstolo Paulo, a princípio, pede para a igreja lembrar-se, recordar do evangelho, usar a memória, reconsiderar os ensinamentos falsos em termos do que foi realizado entre eles. A mensagem de vida e ressurreição, a pregação do Evangelho de Cristo Jesus. Para que eles se lembrassem do poder transformador do Evangelho. Para que esse poder transformador continuasse transformando aquelas vidas. Paulo fala, ora, se tem sido proclamado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como é possível que alguns dentre vós afirmais que não existe ressurreição dos mortos? Então, se não há ressurreição dos mortos, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como igualmente é improdutiva a vossa fé. Por isso seremos considerados falsas testemunhas de Deus, porque contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Todavia, se é verdade que os mortos não ressuscitam, então ele também não ressuscitou a Cristo. Porquanto, se os mortos não ressuscitam, nem o próprio Cristo foi ressuscitado. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé para nada serve, e continuais a viver em vossos pecados. Sendo assim também, os que dormiram em Cristo estão perdidos. Ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. Ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. Graças a Deus pela sua palavra. O apóstolo Paulo, quanto mais eu estudo a vida, o trabalho dele, pelo farto material que tem, e também todos os outros, mas dele nós temos acesso a essa visão mais abrangente. Eu fico cada vez mais impressionado com o nível de compromisso que ele tinha com Deus. Deus não esqueceu a humanidade, Deus não abandonou a humanidade, Deus enviou a salvação, Deus preparou os apóstolos para proclamarem o evangelho da salvação. A mensagem da salvação estava sendo pregada e, de repente, aparece um povo, fora todos os demais problemas. À primeira vista, essa igreja só tinha problemas, né? É a igreja tumultuada. Mas se você olhar atentamente, você descobrirá que algumas pessoas não querem ver a verdade, não querem ver o que está diante dos seus olhos. Algumas pessoas lutam para não reconhecerem que a realidade, que a verdade, ela exige muito de nós. Algumas pessoas preferem viver a sua fantasiazinha. Não, tá tudo bem, é assim mesmo, né? Vai passar, com o tempo melhora. Não, mas de vez em quando isso acontece, é da vida, é da natureza humana, tem isso e aquilo. O apóstolo Paulo está dizendo que como é possível vocês dizerem e aceitarem que alguém ensine que não existe ressurreição? Porque se não existe ressurreição, é tudo mentira. Eu estou mentindo, eu estou pecando contra Deus, porque se não existe ressurreição, Jesus não ressuscitou. E se Jesus não ressuscitou, nós continuamos todos nos nossos pecados. Não há esperança, nem para os mortos, nem para os vivos. A fé é inútil, é desnecessária. É exatamente isso, é exatamente esse tipo de conflito que não pode ser admitido na igreja. Mas ele existe. Ele existe não de uma forma tão aberta como o apóstolo está dizendo aqui que havia na igreja de Corinto. Mas ele existe de uma forma mais discreta, às vezes dissimulada.
quando a igreja de Deus, quando a igreja de Cristo Jesus é apresentada, ou a experiência vivida em termos de relacionamentos sociais, econômicos, políticos, quaisquer que sejam os níveis de relacionamentos, exceto o espiritual. Então, existe hoje, e não é um grupo pequeno, é um grupo grande. É um grupo grande. É um grupo grande de cristãos militando de forma contrária ao Evangelho de Jesus Cristo. O Espírito de Cristo é o Espírito de vida e ressurreição. Aquele que ressuscitou a Jesus dos mortos também nos ressuscitará para que sejamos conduzidos para a glória eterna. E ao morrermos, ainda no Espírito, estaremos com Ele. Onde Ele estiver, no céu, na glória, na terra, voltando Ele para a terra, nós viremos com Ele e receberemos os nossos corpos ressuscitados e glorificados. Quem estiver vivo será transformado, tá? É o que a Bíblia ensina, é o que a doutrina ensina, mas tem gente vivendo, não, precisamos viver o momento, precisamos viver o hoje. Eu acredito nisso, nós precisamos viver o hoje, nós precisamos viver na nossa realidade, no nosso contexto. Mas uma vida que não é regada pela esperança e pela certeza futura, é uma vida de condenação. Não, mas tem muita coisa. Claro que tem muita coisa boa para ser feita, para ser vivida, para ser experimentado. Mas se o nosso viver em Cristo não prepara diante de nós o caminho da fé, da esperança, não nos conduz ao sentimento, à certeza da vida eterna com Cristo Jesus, então nós estamos vivendo uma mentira, por mais confortável que ela seja. Tem o amigo, a amiga, o grupo, a fraternidade, o apoio, o auxílio, mas não é nem cristão e não diz respeito a Cristo, não diz respeito à vida eterna. É um ambiente social aí, sócio, dá para fazer negócio, fazer amizade, a questão econômica, financeira, né? Dá para fazer muita coisa. Mas não é igreja, não é corpo de Cristo, é corpo de outra coisa. É outro corpo, é um corpo estranho. É uma doença, não é fé, não é esperança. Não é esperança. Por isso a igreja precisa manter viva a memória da verdade na qual ela está edificada. Trazer novas colunas para tentar sustentar o povo conduz a um estado de corrupção espiritual. Pode ter lucro rápido, pode ter o retorno rápido, mas com o tempo causa o quê? O que você vê, o estresse, o esgotamento, o desgaste, o pecado. Já que não acontece nada mesmo, o que eu estou perdendo meu tempo aqui? As pessoas falam viver a vida. Viver a vida. Você pode viver a vida de um modo santo, não precisa viver igual um porco chafurdado aí na lama, na imundície. Você pode viver de forma santa, de forma correta, de forma justa. Não é nem uma questão de espiritualidade, é uma questão de inteligência. É uma questão de inteligência. Mas alguns pensam viver a vida, pensam em termos do não pode e do que não deve. Não tem para quê? Não vai ter ressurreição, não tem juízo, não tem julgamento. Algumas pessoas, na minha opinião, querem fugir da consciência da condenação eterna. Tá? Esse estado de consciência que as perturba, que as incomoda, que traz uma série de transtornos psicológicos, emocionais, afetivos, de relacionamento. Algumas pessoas querem fugir desse estado de consciência gerado pelo pecado, gerado pela certeza de que está errado, continua errado, e se não mudar, está debaixo de condenação. Qual o caminho para isso? É o que o apóstolo Paulo fala. É o que o apóstolo Paulo convida. Não é uma questão de uma nova conversão. Não é uma questão de um novo início. Lembro-vos do Evangelho. Lembro-vos de Jesus Cristo. Lembro-vos da mensagem da salvação. É o mesmo que dizer, traga a memória, traga a sua consciência
a memória da salvação que foi gerada em você no momento em que o Evangelho, a palavra da verdade, ganhou vida e significado. Porque a pessoa pode ter sido criada, educada, num, debaixo de instruções e regras religiosas, mas nunca ter vivido de fato o que aquilo significa, o poder transformador daquela verdade. Viveu ali, então foi educado, foi ensinado, tudo certinho. Então ele fala: trago-vos à memória. Nós não temos mais o apóstolo Paulo, nós temos os ensinos aqui do apóstolo Paulo registrados na Bíblia. Então você pode despertar a sua memória no que diz respeito à sua salvação. Porque está tudo aí dentro. Está tudo dentro de você. Não mudou absolutamente nada. Marcou a sua história, marcou a sua vida. Marcou até o seu DNA. Não sei nem se eu devia falar isso. Porque não tem como você analisar nada disso. Está na sua alma. Está gravado na sua alma a palavra da verdade. O poder transformador do Evangelho de Jesus Cristo. Então Paulo fala: trago-vos à memória. Ou seja, usa o que você tem. Aceite o que Deus te deu. Submeta-se à verdade que já foi gerada em você. Tá? Não precisa dar a volta no planeta, procurar o guru, o mestre isso, o doutor aquilo, o fulano, o ciclano. Não precisa se retirar para o meio do mato, nem subir a montanha, nem descer no morro, nem no spa 5 estrelas. É você mesmo. O espaço onde esse embate, essa luta está ocorrendo, é você. É no íntimo, no interior da pessoa. E é aí que está a vitória. Porque a palavra da verdade já foi gerada dentro de você. Ela pode estar sufocada e entulhada. E Paulo discorre aqui. Se fosse verdade que não tem ressurreição, então estamos vivendo uma mentira. E se a sua verdade não te conduz à esperança, à certeza da ressurreição, talvez você esteja vivendo, eu não vou dizer uma mentira, né? Uma verdade parcial. Acontece que a verdade parcial, em termos de esperança, ela não suporta as tribulações, ela não suporta os grandes traumas da vida e da existência humana. Não precisa ter um conhecimento doutrinário completo, repleto, de biblioteca de todos os autores, mas as questões essenciais da fé, como nós estamos falando, são essenciais da fé. A esperança e a certeza da ressurreição para a vida eterna. Por quê? Um cristianismo só para esse mundo, que nós chamamos de religião de consumo, né? É uma mistura de religião com psicologia de consumo. Psicologia de consumo é assustador. Por isso que eu falo, não tem nada mais frustrante, nada mais desesperador nesse mundo do que um religioso dominado pelo cinismo, do que um religioso quando ele cai no abismo, quando ele cai no desespero, na desesperança, e ele se torna um instrumento de perversão da verdade do Evangelho. O povo falando, não tem ressurreição, esquece, deixa para lá, para, daí é exagero, é exagero. Tem ressurreição, sim. Tem ressurreição e é algo sério. Não é porque alguns estão pregando aí um evangelho com psicologia de consumo, criando ansiedade nas pessoas para que elas consumam cada vez mais produtos inúteis, ainda que tenham nomes bonitos, nomes abençoadores, ainda que tenham nomes com conotação religiosa, uma espiritualidade de mercado, né? Gospel. Americano, então aqui vende como água a caminho do deserto. Os americanos, como se os americanos fossem o padrão de espiritualidade cristã no planeta Terra. Né? Então tem muito de manipulação psicológica, sim, nos dias atuais, misturado com alguns conceitos religiosos, espirituais ou até mesmo cristãos, mas eu acredito que se você fizer uso
da sua memória, da sua consciência. Porque se tem uma coisa que o cristão é proibido de fazer, é pensar. Se tem uma coisa que o cristão é proibido de fazer, é raciocinar, é refletir, é analisar a realidade, a verdade. Tá? Hoje tem uma matéria aí que eles chamam de análise do discurso. O apóstolo Paulo já fala para provar os espíritos, a Bíblia fala para provar os espíritos, o apóstolo Paulo fala até para avaliar as profecias. O que esse cara está falando aí? De onde ele tirou isso? Vamos ver. Até que tá bom. Tá só osso. Mas é verdade. Se é verdade, podemos prestar atenção, podemos ouvir. Nem todo mundo tem que ser um religioso espiritual, daquele que é um transtorno de personalidade, né? Ou tá rindo demais, ou tá chorando demais, ou tá gritando, ou tá engasgado, soluçando, né? O sujeito não tem equilíbrio nenhum. Né? Ele é zero equilíbrio, zero estabilidade. Ou tá gritando feito um louco, ou tá chorando feito um desesperado. Né? Ou é o cão raivoso, ou é o que foi mordido pelo cão raivoso. Há que se estabelecer aí um comportamento pautado pelo equilíbrio. Né? O excesso de espetáculo, com certeza, vai gerar problemas para todos os envolvidos. Mas eu gosto muito dessa palavra aqui, desse texto. Se a nossa esperança em Cristo se restringe a essa vida, já estamos condenados. Já somos os mais miseráveis de todos os seres humanos que tem na face dessa terra. É o que eu falo, o religioso espiritualmente doente, machucado, ferido, arruinado, ele é praticamente um destruidor da mensagem do Evangelho, um destruidor de vidas, né? Ele destrói vidas, ele não apazigua, ele não conduz à esperança, ele não acalma, ele não pacifica, ele não tranquiliza, ele é um agente da perturbação. Não importa o que acontecer, não vai acontecer nada mesmo, importa sim. Essa vida importa e importa muito. Porque nesta vida nós podemos experimentar antecipações do que por nós foi conquistado por Cristo e diz respeito à eternidade. Principalmente a paz. A paz, a tranquilidade, a serenidade. Os dons espirituais não dizem respeito à eternidade, tá? Não se iluda. Os dons espirituais não dizem respeito à eternidade. Os dons espirituais dizem respeito a essa vida, a esse estado de vida. Por isso que o apóstolo Paulo coloca aqui debaixo da condenação os espirituais lá dos capítulos 12 e 13, né? Quanto aos espirituais, se alguém se considera espiritual, depois ele fala, eles estão presos nessa condenação, miseráveis. Poxa, como é que você fala isso? Não sou eu, é o apóstolo Paulo que está falando. A pessoa pode ser cheio de dons aí, manifestação de dons. Mas, se o uso desses dons, se o propósito desses dons, se a atividade desses dons, ainda que seja um pregador, não importa, um sacerdote, seja o que for, não o conduz à certeza da vida eterna e ele não experimenta neste mundo os prazeres do mundo vindouro, a realidade da glória eterna, a tal ponto de expressar isso através da sua vida, do seu serviço, da sua paciência, da sua perseverança, como o apóstolo Paulo. Todos já teríamos desistido dessa igreja faz tempo. Todo mundo já teria desistido. Fala, chega, manda uma carta aí circular. Fujam de Corinto. Esqueçam aquele povo. Que lá não tem salvação. Tem esperança. Dá para salvar. O que é preciso? Trabalhar, continuar trabalhando, continuar pregando o quê? O evangelho da salvação de Deus em Cristo Jesus. Mas eu vou falar a mesma coisa todo dia. Qual o problema? Se é a verdade, qual o problema de falar a verdade? Se o objetivo é sinalizar a um mundo perdido
um lugar seguro onde eles possam depositar a sua fé e a sua esperança. Qual o problema de ser repetitivo? Qual o problema de convidar a Cristo? Qual o problema de apresentar Jesus às pessoas? Ah, mas talvez não aconteça. O que vai acontecer não é problema nosso, é problema de Jesus. A sua responsabilidade é pregar o Evangelho, é ensinar o Evangelho, é transmitir o Evangelho, é preparar as pessoas para que elas decidam por elas mesmas se querem ou não viver esse Evangelho. Ah, apóstolo Paulo, agora finalmente entendi, me perdoa, pequei. Amém, funcionou. Paulo, ó, tudo bem, sua pregação é linda, seu discurso é, mas eu continuo não acreditando. Tchau. Não é para você. Não é para você. Ah, mas eu ajudei tanto. Quanto você ajudou? Você quer de volta o seu dinheiro? Eu pago. Eu devolvo o seu dinheiro. O problema é o dinheiro? É esse o problema? É esse o maior problema da igreja, do mundo hoje? O dinheiro? Em termos espirituais, em termos de verdade eterna, o que esse dinheiro pode proporcionar? O que esse dinheiro pode realizar? O que esse dinheiro pode fazer? Nada. Absolutamente nada. Você quer o seu dinheiro de volta? Eu devolvo. O dinheiro era seu, você usou como você quis. Se você ajudou, foi porque você quis ajudar. Você pensou que estava comprando alguma coisa? Eu te vendi alguma coisa? Eu propus alguma troca financeira, alguma barganha? Não. Porque o apóstolo Paulo pregou de graça. Tá aí uma coisa que ele fazia questão de fazer. Pregava de graça. Não tem ingresso. Trabalhava para pregar. Aí esse bando de... Deveríamos ter os melhores pregadores do mundo. Porque são assalariados, não precisa se preocupar com o salário. Não precisa se preocupar com o dinheiro, com o alimento em casa, com a esposa, com os filhos. Tem salário. Precisa de mais dinheiro? Se dobrar o salário, você vai se dedicar mais ao evangelho, é isso? Se triplicar o salário, aí você vai decidir usar o que Deus colocou na sua vida? É isso então? É pelo dinheiro? Então quem quer viver pelo dinheiro, que viva pelo dinheiro. Quem quer ter no dinheiro o ponto máximo, né? Porque tem um céu mundano aqui que parece que é Miami, né? Que é um... Olha, se a reverenda Yadro é Miami, 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 Miami. É o céu aí dos financeiros aí, do evangelho econômico, né? A prosperidade do eu, né? Que sempre um a cada milhão que vai para lá. É igual a loteria, né? Uma em 50 milhões, então 50 milhões sustentaram um que foi para lá. É o céu de alguns? Amém, meu amigo? Amém. Fique no seu céu aí, no seu céu mundano. Ninguém está questionando isso. Ninguém está preocupado com isso. Ah, quero construir uma igreja em Roma. Vá, construa. Se você quer se tornar um mercador da palavra, um mercador do evangelho, vá. Mas este homem aqui, não. Ele nunca cobrou. Aceitou ajuda, sim. Trabalhou e muito. Para ter a consciência tranquila diante de Deus e diante de todos de que nada fez pelo dinheiro. Podia receber? Podia receber. Podia aceitar a cooperação? Podia, e aceitava a cooperação. Agora, pelo que se vive hoje? Qual é a razão da sua fé, da sua esperança? É este mundo? É a igreja mundana? Ou é a esperança da ressurreição e glória eterna? Porque este mundo sempre será balançado e chacoalhado, porque ele não é perfeito, ele está debaixo do pecado, e Deus sempre nos fará lembrar
do quão transitória é esta vida aqui na Terra. Agora, quem permite que a mensagem do Evangelho amadureça, cresça, transborde, molde o seu ser, o seu viver e o conduza à certeza da vida eterna, da ressurreição para a vida eterna, sai dessa condição de miséria espiritual. Sai dessa condição de miséria emocional, de miséria psicológica, desse aprisionamento mundano, da mesquinhez, do comportamento mesquinho, do comportamento doentio. A palavra do apóstolo aqui, ele é um pouco mais duro do que eu consigo transmitir. Porque ele, sim, inspirado por Deus para transmitir essa verdade como foi para a vida daquelas pessoas. Nós temos um retrato, uma nuance, uma visão assim parcial de tudo o que essa mensagem proporcionou na vida daquela igreja, mas a beleza da mensagem do Evangelho, a beleza da vida do indivíduo que foi vocacionado, chamado por Cristo Jesus para o trabalho, é o compromisso com Deus, com sua palavra e com o próximo. É o mandamento, amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o entendimento, com toda a tua capacidade, com todos os seus bens, com toda a sua vida, e amarás o próximo como a você mesmo. Jesus fala que esse é o meio de interpretação dos profetas. Disto depende a lei e os profetas. Porque o que é de diferente na vida daqueles homens? O amor a Deus. O amor a Deus. Que se reflete no amor ao próximo, no amor ao outro. É um princípio, é uma estrutura que se desenvolve na alma do cristão. Essa certeza que faz com que o impossível se mostre como uma possibilidade, dado o conhecimento e a intimidade que tinha o apóstolo com o poder transformador do Evangelho de Jesus Cristo. Por isso que ele não se envergonha do Evangelho, por isso que ele não vê nenhum concorrente ao Evangelho ou a Jesus Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação. Tá? Poder infinitamente superior a todo e qualquer poder neste mundo. Eu não sou contra o terapeuta, o psiquiatra, o psicólogo, eu não sou contra o tratamento médico, muito pelo contrário, eu sou totalmente favorável. A sua vida expressa essa necessidade, não seja arrogante, não seja presunçoso, não seja alguém que se comporta como se Deus tivesse a obrigação de te servir, tá? Porque a espiritualidade conduz a um estado de espírito de humildade, de dependência de Deus, de reconhecimento da realidade. Agora, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, manifestando e revelando, em decorrência disso, outras manifestações de poder, que as pessoas chamam de milagres, né? Isso o é. Disso não temos nenhum medo e nenhuma dúvida. Disso temos sempre absoluta certeza. O que não temos o direito, e isso reconhecemos publicamente, é de querer adivinhar onde, quando e em quem esse poder comum a todos os que creem se transformará ou se revelará através de um milagre. Tá bom? Nada de data e hora marcada. Mas partilhamos da convicção do apóstolo Paulo. É um poder que nos conduz em perfeita paz à glória celestial. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda a paz, muita paz.